Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem traz o título Avareza. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação do benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Mensagem de Emmanuel. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós, que nós possamos estar aqui com os pensamentos elevados, com a boa vontade, para receber tudo aquilo que cada um de nós necessita especificamente. Porque nossos mentores espirituais, o anjo da guarda de cada um, aqui se encontra, analisando, reconhecendo o que cada um de nós necessita. Então, se a gente se coloca numa posição de humildade em receber, em pedir aquilo que a gente necessita, tenho certeza absoluta de que a gente vai receber na medida do nosso merecimento, ou talvez até mais do que o nosso merecimento. Analisando o tema da semana passada, no qual o seu Joacir falou sobre o rancor, a mágoa, as coisas difíceis que a gente carrega conosco e o quanto elas dificultam a nossa vida, eu pensei em fazer um tema ao contrário, dizendo o que a gente pode fazer de bom para carregar de agradável e feliz durante a nossa vida. E quando a gente pensa naquilo que a gente pode fazer para tornar a nossa vida útil e válida, a primeira palavra que vem à cabeça chama-se caridade. A gente entender um conceito melhor e mais abrangente sobre o que é caridade. Porque talvez se nos indagarem o que você entende por caridade, a gente vai dizer, é dar alguma coisa para alguém, é auxiliar. E é mentira isso? Não é. É verdade. Mas é bem verdade também que só isso não representa a caridade na sua totalidade. Porque ela está descrita dentro das leis morais, no Livro dos Espíritos, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, lá onde tem a lei do progresso, a lei de destruição, todas as leis morais, né? Tem a lei de justiça, amor e caridade. São 3? Não. Uma. E para a gente entender esse conceito, como que justiça, amor e caridade representam uma coisa só, né? Então, eu vou ler para vocês aqui a questão, que é a questão número 879, que diz assim: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Veja só, a justiça. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Quer dizer, a verdadeira justiça se faz associada ao amor e à caridade. E aí, algumas questões para frente, na
86, Kardec, muito inteligente, né? Como todos nós sabemos, pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Vejam só, Kardec pergunta aos espíritos como Jesus entendia a caridade, o que Jesus entendia por caridade. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições dos outros e perdão das ofensas. Então vejam só, o que a gente já tem falando sobre caridade? A gente tem justiça, a gente tem amor, a gente tem caridade, a gente tem bondade, a gente tem indulgência, a gente tem perdão. Tudo isso e um pouco mais representa a caridade. Então agora a caridade não passou a ser tão simples quanto doar algo que nos sobra para alguém que está em falta daquilo. Mas, mais uma vez falando, está errado isso? Claro que não, gente. Claro que não. Se bate uma pessoa com fome à nossa porta, o que a gente tem que dar para ela? É claro que é comida. É óbvio, né? Assim como um doente precisa de remédio. Então, não faz parte da caridade isso? Claro que faz. Mas não é só isso. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho, que a gente vai tentar entender. Quando Deus age em nossas vidas, vocês acham que Ele age isoladamente? Por exemplo, olha, agora eu preciso ser caridoso com o Tiago. E Deus é só caridoso? Olha, eu preciso ser benevolente com o Tiago. E agora Ele é só benevolente comigo? Ou vocês acham que quando Deus age na vida da gente, é todo um conjunto de amor, justiça, caridade, benevolência? O que vocês acham? Pensem que nós vamos fazer um bolo, tá? Um bolo. Então a gente pega a farinha, a gente pega os ovos, a gente pega o açúcar e a gente vai moldando essa massa. Depois de tudo misturado, tem como separar a farinha? Tem como separar, tirar o ovo da massa? Não tem. E é assim que Deus age na vida da gente. É completo. Então, tudo que Deus faz não é um ato isolado de justiça, um ato isolado de amor, ou aqui foi um pouquinho de misericórdia, aqui foi um pouquinho de caridade. Não. É tudo junto sempre. E é isso que Jesus quer dizer para a gente com bondade, indulgência e perdão. Né? Para que a gente haja com amor, para que a gente seja indulgente perante o defeito dos outros, daquele que caminha conosco, e para que a gente perdoe. Né? Tudo isso compõe caridade. Se a gente for lá para o Velho Testamento, lá na lei mosaica, e a gente pegar esse conceito como ditado na época, os hebreus teriam uma dificuldade em traduzir do português, que nós separamos do inglês, para justiça, amor e caridade, para o hebraico. Porque lá, eles usam um termo que se fala tzedaká, né? Que é o ato, tzedaká. Então se pergunta assim, em hebraico, como que é amor? Tzedaká. Como que é justiça? Tzedaká. E como que é caridade? Tzedaká. Então, a lei é tzedaká. Nós separamos justiça, amor e caridade. Mas a lei é uma só. Né? A lei é uma só. Então, devido à nossa educação espiritual, né, de séculos, talvez milênios, né, o Espiritismo vem descortinando o mundo espiritual, mas a partir de 1857, né? Então, toda a nossa educação espiritual de outras vidas, a gente tem uma noção que como se houvesse um julgamento das nossas vidas, né? Como se a gente desencarnasse, chegasse no mundo espiritual e lá tivesse um juiz nos olhando e vai dizer assim, bom,
o Tiago fez isso, aquilo, esse aqui não foi tão bom, isso aqui foi péssimo, isso aqui foi mais ou menos. A gente imagina que seja assim. Mas no mundo espiritual ninguém nos julga. Absolutamente ninguém. Tá, mas e como é que é então? O nosso perispírito é mais ou menos como se fosse um espelho de nós mesmos. Aqui na carne, a gente dá uma boa disfarçada, né? Ó, o Tiago foi lá para vir aqui, tomou um banhinho, arrumou o cabelo, tá apresentável, né? Não tá lá grande coisa, mas tá apresentável. No mundo espiritual, a gente é o que é. É como se tivesse um telão da vida da gente, assim. Imagine, um telão da vida da gente mostrando. Vamos pensar assim, que tivesse nesse telão todas as nossas conversas de WhatsApp. Um telão assim, mostrando, andando com a gente assim na tela. Vocês já imaginaram? Isso é só as nossas conversas de WhatsApp, né? Tem mais tudo aquilo que a gente pensa sozinho. Tem mais toda aquela besteiraiada, aquela loucura que passa na cabeça da gente. É explícito no mundo espiritual. Então, é um auto-julgamento, né? É um auto-julgamento. A gente viu agora na sexta-feira, no Cine Luz e Paz aqui, o filme do André Luiz, do Nosso Lar. E aí o que acontece quando ele desencarna? Quando ele desencarna, ele começa a viver tudo aquilo que ele fez de bom e tudo aquilo que ele fez de ruim. Ele acorda num umbral, numa situação dificílima, né? E aí as pessoas tentam ajudar ele não reconhece e continua sofrendo, até o dia que ele chega num estado deplorável e ele aceita a ajuda, né? E será que em menor escala nós não somos assim também na Terra? Às vezes eu fico pensando o quanto a gente precisa sofrer para mudar. Até que ponto a gente aceita e permite que o sofrimento nos machuque, dificulte nossa vida. E a gente não muda. Porque a gente fica insistindo naquele velho homem, né? Como dizia Chico Xavier, já foi falado 1 milhão de vezes aqui. Que as nossas más inclinações são como um cachorro bem grande correndo da gente e a gente fugindo desesperado desse cachorro, mas com uma vontade que ele pegue a gente. Né? As nossas más inclinações são assim. A gente sabe que faz mal, a gente não quer, mas é tão bom. Né? Então, a nossa educação espiritual precisa evoluir para nós entendermos que nós somos o que somos e nada mais. E que nós levamos daqui tudo aquilo que nós fazemos de bom e de ruim. E nada mais. E nada mais. A gente pode falar também sobre indulgência, né? Que é o conselho que Jesus nos dá para sermos indulgentes. O melhor exemplo de indulgência é casamento. Porque a gente tolera as imperfeições. Né? Aqueles que se mantêm casados toleram as imperfeições. E muito sabiamente. Porque todas as imperfeições de todos nós estão fadadas à falência. Só aquilo que a gente carrega de bom continua conosco. As imperfeições, uma a uma, nós vamos deixá-las para trás. Tem uns que vão levar uma encarnação, tem uns que vão levar 2, 3, 4, para deixar uma má inclinação para trás. Uma. Mas o fato é que somos espíritos eternos. E Jesus nos disse, dos filhos que me confiastes, nenhum se perderá. Nenhum. Então eu te digo, aquele criminoso que está lá fora, cometendo as maiores atrocidades do mundo, ele foi criado por outro ser que não Deus? Não. Não existe outro criador. É um só. Então ele é filho de Deus. Aquele um dia vai pro, vamos dizer assim, igual a gente falava antigamente, né? Aquele vai pro céu também? Vai. Aquele, para quem assistiu o Nosso Lar e viu a colônia, vai chegar lá e vai falar, fulano, né?
Então tem 3 surpresas depois que a gente desencarna, e se a gente é bem recebido, a gente tem 3 surpresas. A primeira é: meu Deus, cheguei! Fui acolhido! Tô aqui! Que bênção! A segunda é: o quê? Fulano tá aqui? Fulano tá aqui! Nossa, eu acho que essa colônia nem é tão boa assim, porque esse cara aqui... E a terceira é: não acredito. Fulano não veio? Não, fulano não veio. São as 3 surpresas que a gente encontra no mundo espiritual, né? Porque a gente tem uma visão muito limitada das coisas. Quem aqui já foi num júri? Já participou como jurado num júri lá no fórum? O advogado fala, a gente quer absolver. Vem o promotor e fala, a gente quer condenar. Aí o advogado fala de novo, a gente quer absolver. Porque a gente tem uma mania de enxergar as coisas de um lado só, sabe? E lá no livro Vinha de Luz, o Emmanuel nos diz assim: nós ainda não atingimos a condição dos espíritos angelicais que conseguem enxergar uma situação por todos os seus ângulos. E aí vem um percentual bem triste, que diz assim: 97% só enxergam do seu ângulo. 3% enxergam do seu e do outro. E só os anjos enxergam por todos os ângulos. Todos. Sabe por quê, gente? Porque todos nós que estamos aqui somos espíritas, acreditamos na reencarnação, sabemos das nossas múltiplas e múltiplas vidas, mas nós vivemos como se a nossa vida fosse esta, única. Então é muito mais uma questão de conhecimento do que consciência. E aí, quando a gente considera a vida uma só, a justiça fica um pouco embaraçada. Lá no livro Vida e Sexo, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, tem um momento onde André Luiz pergunta ao superior dele e diz assim: olha, a situação aqui não está fechando, eu preciso de um pouco mais de informação. E ele fala: tá bom, olha, na vida passada foi isso aqui. Aí André Luiz olha e fala: puxa, ainda não está fechando. Então vou te mostrar mais uma para trás. Mais uma. Puxa, ainda não está fechando. Aí ele fala: chega. Até aqui tá bom. Sabe por quê? Porque a gente julga tudo aquilo que acontece na vida da gente como se nessa vida fosse a única, né? Então, por exemplo, uma historinha. O cunhado de Chico Xavier tinha muita desavença com o chefe de Chico Xavier. E os dois eram trabalhadores da casa espírita. Os dois trabalhavam na casa espírita, mas brigavam. E aí, um dia eles estavam discutindo sobre uma construção que precisavam fazer lá na casa espírita, e os dois quase se atracando. Aí Chico Xavier chegou e falou assim: chega, vocês precisam parar de brigar. Eles falaram: não, calma, Chico, a gente está discutindo só agora. Vocês estão brigando desde o tempo da destruição do Templo de Jerusalém. E aí eles vinham. Chico Xavier contou aí a história para eles. Vamos falar bem a verdade, que deve ter sido bem resumido, né? Porque 2000 anos de briga deve dar briga para danar, né? Mas é mais ou menos o que acontece com a gente. Nessa vida a gente é prejudicado. Aí a gente fala assim: meu Deus, porque é um sem vergonha, porque não vale nada, porque isso, porque aquilo. Briga, passa o resto da vida brigado, discutindo, porque eu tenho razão. Aí faz igual o André Luiz, fala: vamos voltar uma vida para trás? Deus, você olha: meu Deus, fui eu que fiz isso? Aham, foi você que fez isso. Daí, será que a justiça é isso mesmo? Falar assim: não, vida passada eu apanhei, agora nessa vida eu bato. Daí na próxima vida nós vamos analisar: esse aqui deu 98 tapas no outro, então esse aqui deu 99 na outra vida. Não, então esse aqui tem que tomar mais um. Será que é assim?
Não é, né, gente? Mas será que não é assim que a gente vive? Porque aí quando alguém faz alguma coisa pra gente nessa vida, a gente sente-se no direito de excluir, não perdoar, não ser indulgente, não ter amor. Como se não tivéssemos feito nada nas vidas pregressas, né? Como se a nossa vida fosse a única, essa aqui. E não é assim. Porque se nos acontece, é porque Deus permite. E se Deus permite, é porque é amor, é porque é justiça, é porque é caridade. É a massa do bolo. Esses itens não se separam. Ah, Tiago, mas você está dizendo que a gente tem que ser trouxa, então, e passar uma vida inteira apanhando dos outros? Não. Eu só estou falando que você precisa perdoar. Você não pode carregar mágoa. Você tem que entender que aquele que pratica o mal, que é o coitado, que é a vítima, porque bem-aventurados os aflitos. Já diz o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mais extenso de todos eles, dizendo assim: olha, se você está sofrendo, se você é a vítima, abençoado você, porque você está pagando o que você deve. Está descontando promissória, está picando uma atrás da outra. E se é você que está fazendo mal, infelizmente, a lei do retorno, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. O que mais que tem, gente? Né? Causa e efeito. E é assim que funciona. Não basta se arrepender. A gente se arrepende, a gente expia o mal. E depois de expiar, a gente repara. Então, para você ver a distância que aquele que pratica o mal está do pagar. Porque ele vai ter que se arrepender, aí ele vai expiar, e depois de expiar, ele vai ajeitar tudo que ele fez de errado. Percebem o termo caridade, que é algo grandioso, que é algo que está presente em todas as nossas atitudes, em todos os momentos, em toda parte? Eu posso falar para vocês, até dando um exemplo, né? Um exemplo simples, voltar a 500 anos antes de Cristo, a gente pode falar sobre Confúcio. Resumidamente, Confúcio dizia que, primeiro, a gente deve colocar-se no lugar do outro. Né? Então, imaginem eu chegando no médico, né? E o médico olhando assim para mim e falando assim: eu vou atender esse rapaz como se o doente fosse eu. Seria bom ou seria ruim? O advogado, a gente chegasse e falasse assim: não, eu vou defender esse rapaz como se fosse eu mesmo, como se fosse meu filho. Seria bom ou seria ruim? E aí Confúcio continua dizendo: após você estar no lugar do outro, faça o melhor que você puder. Então já pensou? Eu vou defender esse rapaz como se fosse eu mesmo, ou se fosse o meu filho, e eu vou fazer o melhor que eu puder por ele. Vou dar o meu máximo. Será que isso resolveria um pouco as coisas no mundo? E será que o nome disso também não é justiça, amor e caridade? Então, percebam que os ensinamentos são repletos. Os profetas, eles em todos os tempos, eles trazem esse tipo de informação. É bem verdade que Jesus foi algo incomparável, né? Foi o profeta dos profetas, vamos dizer assim. Mas a história está cheia dos ensinamentos para que a gente reflita sobre como deve proceder em nossas vidas. O Evangelho, se você ler 50 vezes o Evangelho, você vai ter 50 entendimentos diferentes de cada capítulo. Cada vez que você lê, de tão profundo que é, ele é totalmente adaptável à situação que você está vivendo, à maneira que você está enxergando as coisas naquele momento, sabe? E isso acontece porque Deus enxerga as coisas através dos nossos olhos. Então, quando eu estou vivendo uma situação difícil, eu não preciso explicar para Deus, não que eu não possa, eu até devo.
né? Pedir ajuda e explicar como eu me sinto. Mas Deus sabe exatamente aquilo que vai no meu âmago, porque Ele vive dentro de mim. Ele enxerga com os meus olhos. E é por isso que Ele não julga. É por isso que quem nos julga é a nossa consciência, porque ela sabe exatamente a situação em que estamos, né? Então vamos pensar na caridade na sua totalidade, que ela representa muito mais do que dar algo a alguém, né? Vamos lembrar de Confúcio, colocar-se no lugar do outro, porque isso é amor. Vamos lembrar da indulgência, né? Vamos aguentar com um pouco mais de paciência os defeitos dos maridos, que são muitos, né? Vamos ter perdão. Perdão é uma mensagem tão linda e sublime que Jesus deixou por fim, que foi na crucificação, né? E se a gente lê os relatos de Humberto de Campos, de como foi a crucificação, os anjos vindo, né? E passando nas feridas de Jesus, passando curativo nas feridas de Jesus. É lindo esse relato de Humberto de Campos. Os anjos cantando. E aí, de repente, vem lá do fim aquele anjo desesperado. E Jesus quase não consegue sussurrar para ele o que ele queria. E era o anjo da caridade. E Jesus diz para ele assim: anjo, socorre Judas, que ele acaba de se suicidar. Então isso não é só caridade. É caridade, é compaixão, é misericórdia, é justiça, é amor. Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.